O sono para nós é mais importante do que a alimentação. Se a gente dormir mal, a gente morre muito mais rápido que da gente deixar de se alimentar. E a ciência já vem comprovando isso. Hoje já tem especialidade médica para tratar esse problema grande que é a insônia por causa disso. Porque o espírito, nesse momento, recobra um pouco de forças. E a pessoa que não dorme, ela fica ali constantemente, naquela agonia, tentando dormir. O seu espírito fica ali preso, não consegue se emancipar. Então é uma grande dificuldade, é terrível quando a gente passa uma noite em claro, quando a gente não consegue dormir bem. É importante a gente observar a qualidade do nosso sono e mais aqui na frente nós vamos falar de algumas coisas que podem ajudar e que às vezes a gente está tão cansado que a gente negligencia, que é a prece, né, o bom hábito alimentar. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Mas essa expressão aqui é verdadeira, todos os dias a gente ensaia. Né? A nossa morte vai ser o desligamento total. O sono é esse desligamento parcial. Porém, por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem para não falirem. Eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a liberdade final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Então é através do sono, essa porta que Deus nos abriu para nós termos esse contato com a espiritualidade, com os nossos amigos. Nós temos muitos queridos que estão a torcer por nós, que nos auxiliaram na escolha das nossas provas, que sabem das possibilidades que nós temos de acertar ou de falir. Então nós temos através do sono, desse momento, é muito importante para nós, porque é através desse momento que a gente pode ter o contato. E é através desse entendimento que, como a gente viu aqui, os espíritos superiores, que não têm mais necessidade de vir a um planeta como o nosso, porque já passaram pelas suas etapas, pelo seu aprendizado, vem a necessidade. Então, eles vêm, reencarnam entre nós com a missão de nos auxiliar e nos ajudam nesse intercâmbio aí. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isto porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. Aqui se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então a gente vê aqui a importância. Mas não existe essa coisa de interpretar o sonho. Tem uma questão que a gente vai ver aqui na frente, que Kardec pergunta isso. Não há a gente fazer interpretação disso. Sonhei com isso, sonhei com dente, eu sonhei que a pessoa morreu, aí é o contrário. Não tem essa coisa de interpretação, porque não é muito claro para nós. O sonho é o registro que a gente tem da nossa noite. E a gente não lembra, muitas vezes, com clareza dos sonhos. É como se fossem pedaços, flashes que a gente tem. Então não tem significado no geral. Mas, e são preocupações também que a gente leva da vigília para o nosso espírito. Nós somos espíritos que estamos convivendo com outras pessoas, com problemas, e nós vamos levar muitas vezes esse sonho, né, para dormir junto com a gente. Então vai no nosso espírito essa preocupação que a gente tem na vigília. Então se misturam essas visitas que a gente faz a outros lugares com preocupações do dia a dia, aqueles sonhos sem pés nem cabeça, que nada encaixa com nada.
A gente acorda às vezes atordoado, querendo interpretar e achar um sentido para aquilo, e muitas vezes a gente não acha, porque são misturas das nossas preocupações encarnados, das nossas preocupações como espíritos, dos nossos contatos que nós temos aí com os entes queridos, com os nossos inimigos também, e eles se aproveitam muitas vezes dessas situações para nos atormentar. Porque nós temos, né? Nós, na maioria das vezes, nas nossas relações, nós escondemos muitas vezes os nossos sentimentos em relação ao nosso semelhante. Né? O verniz social, às vezes a gente está ali lidando com aquela pessoa, mas no fundo a gente não gosta daquela pessoa, a gente tem uma sensação de desconfiança daquela pessoa, a gente tem uma dificuldade em lidar com aquela pessoa. E às vezes, quando a gente vai dormir, a gente vai procurar essa pessoa para tirar satisfação, para resolver a questão. Então, a gente abre portas também através da nossa invigilância, através do sono, para que esses irmãos também venham até nós para nos atormentar. Não porque a gente é santo e eles estão vindo nos perturbar, não. É porque nós estamos convidando. É a lei de sintonia, que vale para a vigília e vale também para o nosso sono, né? E aqui tem um comentário de Kardec, depois dessa questão aqui 402, que diz o seguinte: os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarevidência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. É uma sensação, não sei se alguém aqui já sonhou com isso, de estar voando. Alguém já sonhou aqui com isso? De estar voando, que sensação maravilhosa. Que liberdade que a gente experimenta, é a liberdade do espírito. Nós aqui estamos aqui, precisamos das pernas, precisamos caminhar, mas no plano espiritual não é assim, né? A gente volita, a gente não precisa das pernas, a gente simplesmente flutua. E essa sensação de voar é uma sensação muito boa para nós, é uma sensação de liberdade muito grande. Então sonhar com isso é uma sensação tão prazerosa que a gente acorda no dia seguinte, né? E às vezes a gente não quer voltar, porque às vezes a gente está num lugar tão bom, num mundo superior, com amigos, e a gente tem que ter muita força de vontade para voltar, porque às vezes a vontade da gente é ficar lá, não quero voltar não. Isso é comum nas experiências que a gente vê aí, né, que os cientistas já trazem para nós essas notícias das experiências de quase morte, das mortes aparentes, aí em cirurgias, que as pessoas, ao se emanciparem, estão aí em outros planetas, estão tendo contato com seus amigos e muitas vezes têm dificuldade em querer voltar, porque estão num lugar muito bom. Mas tem que voltar, porque cabe a cada um de nós cumprir as nossas tarefas, cumprir as nossas missões que nós assumimos. Mas nem sempre é muito fácil. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Então aqui ele vem explicando exatamente isso, porque a gente realmente fica confuso muitas vezes, porque a gente mistura muito a realidade com o que a gente viu, com outros mundos. Então a gente mistura, então interpretar os sonhos não é muito aconselhável, né? 403. Por que não recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Né? Nós estamos emancipados, nós não estamos lá com os nossos olhos físicos, né? O nosso espírito é que está lá vivenciando aquelas situações. Então, muitas vezes a gente não lembra. Às vezes a gente levanta,
né, ou com uma sensação muito boa de bem-estar, ou também com uma sensação muito pesada, de que parece que a gente carregou pedra a noite inteira, a gente acorda, dormiu bem, mas acorda exausto, porque a nossa atividade como espíritos, ela é muito ativa. E nem sempre é agradável. Nós não temos situações sempre agradáveis durante o sono, como a gente já falou aqui. Nós temos todas essas situações, então às vezes a gente não lembra, porque o espírito está ali vivenciando aquela situação, só que o corpo não registra. Ele está desligado daquela situação. Nós estamos ligados, mas o espírito é um momento que ele está independente. Ele está desligado temporariamente do corpo. Então, às vezes o corpo, o nosso cérebro, não registra a atividade do nosso espírito durante o sono. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? A gente tem sempre notícia dos nossos entes queridos, não no momento ali do desencarne, né? Porque é um momento de perturbação para esse espírito que volta para o plano espiritual. Ele precisa de um tempo para se readaptar ao plano espiritual. Por isso, a prece é um bálsamo enorme para os nossos irmãos que desencarnaram, para os nossos amigos, os nossos entes queridos. Não ficar pedindo para que eles resolvam os nossos problemas, fiquem interferindo, não. Para que eles tenham paz, para que eles consigam se harmonizar, se readaptar no plano espiritual, se desapegar do plano físico, porque é muito difícil para nós, mesmo espíritas, que estamos aqui aprendendo tudo isso, mas nós temos os nossos amores, nós temos os nossos queridos que ficam, temos o nosso trabalho, e é isso que a gente precisa aprender a administrar, que nós estamos no planeta Terra com as suas problemáticas, com as suas resoluções para serem feitas, e é isso que a gente tem que se concentrar. Mas às vezes a gente está tão ali, acontece o desencarne no momento em que a gente está tão envolvido com o nosso trabalho, com um problema na família, e que o espírito, ele desencarna, que ele não consegue trabalhar isso muito bem, que ele tem que se desapegar, que aqueles entes vão continuar aqui com as suas missões e que ele vai ter que assumir o seu lugar, as suas missões, as suas ocupações no plano espiritual. Então, a prece é um socorro muito grande para esses queridos, não um desespero, né? Muitas pessoas se desesperam e nesse dia de finados é muito triste para as pessoas, é difícil para as pessoas e causa muito sofrimento a esses irmãos que estão nos observando, que estão convivendo. Orar para que ele peça ajuda ao seu anjo da guarda, para que ele seja orientado, porque muitos irmãos chegam até a reunião mediúnica tão necessitados, tão desesperados, porque eles não compreendem essa situação em que eles estão. É tudo muito novo para eles. Eles antes chegavam em casa ou chegavam no local de trabalho, eles eram ouvidos e agora eles retornam a esses lugares e ninguém os ouve, ninguém dá atenção. Eles sentem tanta solidão, tanto desespero, que são trazidos pelas equipes socorristas para serem tratados na reunião mediúnica, porque na reunião mediúnica eles vão ser esclarecidos que eles não têm mais um corpo físico, que os sentimentos que eles têm pelas pessoas que aqui ficaram não vão ser perdidos, que eles não vão ser esquecidos também, porque é muito triste, é muita solidão. Então eles vêm aqui para num contato com o médium, eles se sentirem abraçados, eles se sentirem acalentados para entender a sua situação, a situação nova pelo que eles passam. E quantos, para a nossa alegria que nós participamos ali, fazemos a nossa parte. Como é importante e como é gratificante para nós esse retorno de muitos irmãos que vêm agradecer, começam a fazer parte aí das equipes socorristas, são uma hora sendo socorridos e outra hora socorrendo outros irmãos.